Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, Shabbat Shalom, que alegria, hoje nós estamos aqui direto de Petrópolis, está conosco Paulo, Tereza Pereira, estamos na nossa capela de oração. Sejam bem-vindos e bem-vindas à liturgia diária, liturgia da palavra, o Evangelho do dia. Irmã Nancy já está com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é sábado, dia 13 de novembro, sábado da 32ª semana do tempo comum. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Você que vai assistir ao vivo, você que vai assistir depois, seja bem-vindo, querida Nancy, querida Jane. Que o Senhor te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Amém? Esse programa Evangelho do Dia, ele é ao vivo de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no Facebook. Depois nós compartilhamos pelo YouTube. Que você possa ser um compartilhador da palavra de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite que o Senhor nos deu de sono, onde o Senhor falou conosco, nos abençoou, nos amparou. A Tua graça nos sustentou, Senhor. Agora, Deus amado, que estamos aqui, ó Deus, para viver um novo dia, que seja um novo dia amparado pela Tua graça. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, Herodia, Davi. A Herodia disse que eu obrigo todo mundo a acordar cedo. Hoje, então, Herodia, todo mundo teve que acordar antes das 6. Muito bom. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um presente de Deus tê-los aqui nessa manhã de sábado, 32ª semana do tempo comum. Daqui a pouquinho, daqui a 2 semanas, já estaremos no advento do Natal. Então é um tempo muito especial na presença de Deus. Amém? Então hoje o Evangelho é Lucas 18, de 1 a 8. É o Evangelho do sábado 32, ou seja, do 32º sábado do tempo comum. Denise Vieira, lá de Portugal, nosso querido Alex Braz, de Petrópolis, está com a gente, né? Muito bom, seja bem-vinda Alice, Tereza Pereira, Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, a paz do Senhor. Amém? Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha só, Erli, Armanda. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus por essa palavra, por esse Evangelho, Pai amado, da 32ª semana do tempo comum. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa caminhada tão espiritual, tão linda, Senhor, na fé. Pai, continue conosco, nos abençoando e falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Muito bom, queridos irmãos e irmãs, pastor Isaac com a gente também, seja bem-vindo ao vivo, Nathalie, sejam bem-vindos, Cássio Campos de Moura, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante, não é? Eu acho lindo o que Lucas fez no versículo 1, porque Lucas dá uma introdução que vai desvendar a parábola. Não é? Lucas diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não é? E é importante você relacionar esse versículo 1 com a palavra que se repete no versículo 7 e 8, não é? Que diz assim, ó: não fará Deus justiça, a palavra justiça aos que os escolhidos que ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então você percebe a palavra justiça, e a palavra justiça na Bíblia Sagrada significa vontade de Deus. A palavra justiça na Bíblia significa vontade de Deus, ação de Deus. É muito interessante, irmãos e irmãs, o que Jesus está dizendo. Então, olha como Lucas vai introduzir essa parábola do Senhor. É uma parábola para que a gente venha orar sempre, sem nunca esmorecer. Não é? Dentro dessa frase, essa parábola vai encaixar. Você tem que orar sempre, sempre, sem nunca esmorecer. Não pare de orar, não pare de clamar a Deus por justiça, não pare de falar: Senhor, faça a tua vontade nessa área, faça a tua justiça, faça, Pai amado, a tua vontade nesta área da minha vida. Ore sempre, sem nunca esmorecer. Né? Esmorecer é parar, desistir, voltar atrás, deixar de perseverar. Não é? Se Deus te desperta para viver uma vida de oração, não pare. Todos nós, Armanda, não podemos parar, não podemos esmorecer. Orar sempre, sem nunca esmorecer. Eu já tive caso, eu já falei aqui no Evangelho do Dia, de pessoas que dizem assim: não, pastor, pela minha filha eu não oro mais. Ora, se você não ora mais pela tua filha, quem vai orar? O diabo? Quem vai orar pela tua família? Amado, ainda que você não concorde com o que está acontecendo, ainda que você não concorde com a resposta que aquela pessoa dá a Deus, ainda que você não concorde com as opções de vida que aquela pessoa escolheu, você é responsável diante de Deus de levar aquela vida diante do Senhor e falar: Senhor, abençoe. Amado, o Senhor está nos ensinando nessa parábola a orar sempre, sem nunca esmorecer, não é? Sem nunca parar, sem nunca desistir, sem nunca fracassar. Permaneça orando. E é uma coisa linda o ministério da oração, que a pessoa nunca pode falar assim: eu estou muito velha para viver uma vida de oração. Eu não consigo mais me movimentar, eu não saio mais de casa, eu não posso mais viver uma vida de oração. Querido, a vida de oração é um ministério que você nunca precisa desistir dele. Você pode estar com 130 anos, muitas das vezes totalmente impossibilitado de movimentos, mas você pode continuar tendo uma vida de oração forte, perseverante, pela madrugada, né? Quando você perde o sono de madrugada, você tem duas opções: você achar que está sofrendo uma insônia, que Deus não te abençoa, está deixando você acordado, ou você tem a opção de falar assim: Deus está me despertando para orar.
E aproveitar, em vez de usar a palavra insônia, use a palavra vigília. Olha que coisa linda, não é? Ao invés de você falar a palavra insônia, usa a palavra vigília. Eu estou numa vigília de oração. Deus me despertou a noite inteira para orar. Enquanto você não tiver sono, não pare de orar. Tem pessoas que vão para o celular, né? É importante você orar. E aí, olha a parábola, como é interessante essa construção dessa parábola. Certo, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Né? Ele não está dizendo que esse juiz era injusto. Estava dizendo que esse juiz era grosso. Ele não temia nem a Deus, nem respeitava nenhum homem. Ele não era devoto, não era religioso, né? Aleluia. Não é? Ele não era religioso, não era caridoso, afetuoso, não se deixava levar pelo choro de ninguém, mas ele tinha bom senso, não é? E aí ele diz assim no versículo 3, é Jesus fazendo uma parábola. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Aquela viúva tinha um adversário que lhe havia prejudicado, não é? E aí Reginaldo está lá em Ji-Paraná às 5 horas da manhã, olha, lá no Mosteiro Terra Santa. Deus te abençoe, Reginaldo, Maria Regina, que benção, não é? Então, amado, olha o que esse texto diz, querido, que essa mulher tinha um adversário. Eu lembro que o pastor André Sanches, Marisa, esposa da pastora Juliana, perguntou assim: pastor, o que levou essa juíza a clamar esse juiz? Eu falei assim: não sei o que, o adversário. Surgiu um adversário, foi direto para o juiz: julga a minha causa, eu estou sendo prejudicada, julga a minha causa. Esse era o pedido dela, né? O pedido não era que o adversário perdesse, nem ela ganhasse, mas que a causa fosse devidamente julgada. Julga a minha causa. Versículo 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. Simples assim. Não existe nenhum motivo porque esse juiz não quis atender. Ele só não quis. A parábola não apresenta, Reginaldo, nenhum motivo pelo qual o juiz não quis atender. Ele só não quis, não estava disposto. Mas depois disse consigo mesmo. Aí você vai perceber o bom senso do juiz da parábola de Jesus. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Eu não temo a Deus e não respeito a homem algum. Como eu disse, na parábola é um homem que não é religioso, não teme a Deus, não é? E também não tem nenhuma caridade para com o próximo. Todavia, como esta viúva me importuna, Jesus também vai usar a parábola do amigo que vai importunar o outro amigo. Como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ele dizendo: olha, eu não quero sofrer mais, essa mulher está me perturbando, está me importunando, está me perseguindo, está exigindo. Eu vou então julgar a causa dela logo, para que ela não venha me importunar, me molestar, né? E no original grego é me ferir. Ele já estava até com medo da viúva, né, Marisa? Marisa sempre é minha auxiliar, viu? Estava com medo da viúva, Marisa, não é? A mulher estava ali exigindo, buscando, não é? Olha que coisa interessante, né? Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. O que esse juiz iníquo disse, que Jesus manda considerar? Diz consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Olha que coisa, Ione, é isso que o juiz disse.
Tá vendo? É isso que o juiz disse, né? E agora Jesus diz: considerai no que diz o juiz iníquo. Pense no que o juiz iníquo disse. Em toda essa parábola, Jesus está dizendo: pense no que o juiz iníquo disse. Olha que frase, gente. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que coisa, né? Não fará justiça aos seus escolhidos. Olha o adjetivo que Jesus dá para os discípulos. Os discípulos são chamados de escolhidos, né? Você é escolhida do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Não importa qual a teologia que você põe por trás disso. Você é escolhido do Senhor. E aos seus escolhidos que clamam dia e noite por justiça, o Senhor fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O que Jesus está dizendo? Existem momentos que parece que Deus demora em nos defender. A parábola diz isso. Vamos ler: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Senhor, por que o Senhor não está defendendo a minha causa? Por que o Senhor está demorando tanto? Amado, Deus não anda nem adiantado, nem demorado. Ele não está preso ao Cronos. Cronos é o tempo humano. Eu acho muito linda a mitologia grega. Na mitologia grega, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os acontecimentos naturais e deram um sentido mitológico, criando os seus deuses. Então, Cronos é um deus. O que acontece com o tempo? Com o tempo, teu carro fica velho. Com o tempo, você fica velho. Né? Com o tempo, você vai se acabando. Né? Antes você corria muito, hoje você corre pouco. Com o tempo você vai parando, não é? O tempo é assim. Então a mitologia grega inventou, para representar essa situação desse tempo maldoso que nos envelhece, inventou o deus Cronos, que é um titã, né? E qual a tarefa do deus Cronos? Comer os seus próprios filhos. Isso significa que o tempo, olha que pensamento interessante, né? Que o tempo ele vai devorando as pessoas, né? Se pensar dessa forma, o tempo já levou meu pai embora, o tempo levou minha mãe embora, né? O tempo já deve ter levado bastante gente da família de vocês, não é verdade? Então é como se fosse o titã devorando os seus filhos. Esse é o tempo Cronos, né? Mas Deus não trabalha no tempo Cronos, por isso que ele não demora nem adianta. Ele trabalha no tempo Kairos. Kairos não significa tempo de Deus, significa tempo de qualidade, tempo próprio, essa é a palavra. No tempo certo, esse é o Kairos. Então Deus, ele trabalha no Kairos. Então muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu estou colocando uma causa diante de Ti, julga minha causa, Senhor. E eu estou clamando dia e noite, assim como essa viúva clamava o juiz iníquo dia e noite, né? A esse juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, não é? Olha que coisa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Jesus chama esse juiz iníquo, por quê? Porque ele não quis responder a questão da mulher. A iniquidade dele é essa, não quis, talvez fez uma acepção de pessoas, mas ela perseverou. E essa parábola, Armanda, é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Julga minha causa, julga minha causa. Jesus diz assim:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que interessante. Ligue a palavra demorado com a palavra depressa. Que coisa linda, querido. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas não é na sua pressa, não é no seu tempo, é na pressa e no tempo de Deus. Essa parábola é muito interessante, que ela acaba nos levando para um conflito. Deus, ele é soberano, não é? Ele é soberano. Contudo, existe uma linha entre a soberania de Deus e a tua fé na perseverança de oração. Vamos pensar aqui no milagre de Caná da Galileia, né? Já tinha chegado a hora de Jesus fazer milagre? Sim ou não? Não. Ele fala para a mãe dele, não chegou minha hora ainda. Né? Mulher, em versões mais novas, mãe, não chegou minha hora de fazer milagre. Né? Mas a Maria tinha clamado a Jesus. Né? Isso é um modelo espiritual para todos nós, queridos. Nós não sabemos qual a vontade de Deus, qual o limite. Ora, soberania não existe limite, não é verdade? Mas até que ponto essa soberania barra com as nossas orações? Como nós não sabemos, nós temos que clamar dia e noite. Pastor, eu tenho uma causa para colocar diante de Deus. Essa noite você acordou de madrugada para colocar essa causa diante de Deus? Não é? É interessante o Pai Nosso, né? É o pão nosso de cada dia. Ah, mas eu já orei por isso ano passado. Orei por isso ano passado. Irmãos, Jesus está dizendo uma parábola de orar sempre, sem nunca esmorecer. E se eu sou do Senhor, como o texto diz, seus escolhidos, se eu clamo dia e noite, embora pareça que Deus está demorado em nos defender, Ele fará justiça depressa. Olha o que a palavra diz, digo que depressa lhes fará justiça. Embora eu pense, Deus está demorando muito, depressa Deus fará justiça. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar, que depressa o Senhor fará justiça. Não é? Só que tem, irmãos e irmãs, Jesus, todas as palavras do Senhor Jesus, você tem que pensar muito nelas. De todos os escritores da Bíblia, o mais sincero no sentido ao que eu vou falar é o apóstolo Paulo. Quando você lê 1 Coríntios, Paulo, quando ele vai falar dele mesmo, ele diz assim, eu falo como homem. Paulo é muito sincero, né? Ele já falou, fala em nome de Deus, fala inspirado. Não tem momento Paulo falando, estou falando como homem agora. Eu, como homem, acho que tem que ser assim, assim, assim. Né? Alguns homens tinham filhas virgens, né? E ele fala assim, devo levar minha filha para casar ou não? Paulo falou, eu, como homem, digo que é melhor que a sua filha permaneça virgem, que arrumar confusão. Né? Do que, na realidade, se casar até no período de contexto de perseguição. No contexto de perseguição. Então, Paulo é muito sincero, porque você sabe quando ele está falando pelo Espírito, como ele está falando como homem. Então, toda a Bíblia é assim, né? Então, você vai ler Provérbios, né? Que parte ali o homem está falando como homem ou como inspirado por Deus? Não sabemos, então você sempre lê com certo cuidado. Um certo irmão chegou para mim com um texto lá de Eclesiastes e disse assim, a Bíblia está dizendo aqui que eu não posso ser bom nem ruim. Né? Tem que ser mais ou menos, né?
Então, temos que tomar todo cuidado. Agora, com relação ao Evangelho, o que Jesus falou, está falado. Não é? Ele não está brincando. Uma vez uma pessoa foi no monte e falou para mim, falou, pastor, eu tive com um profeta, eu estava namorando a menina há alguns meses, e o profeta falou assim, olha, Deus está me revelando que você não é para ela, nem ela é para você. Maria estava nesse dia. Aí o rapaz começou a chorar. Aí o profeta viu que fez bobagem. Em oração o profeta falou assim, eis que eu te digo, eu estou brincando. Deus estava brincando. Amado, Deus não brinca. Então, olha essa última palavra do Senhor, Joel. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso significa, irmãos e irmãs, que a volta de Jesus não vai ser precedida por um grande avivamento, vai ser precedida por um grande esfriamento. Haverá igreja, movimentos, um monte de coisa acontecendo, mas Deus olha assim e fala, esse pessoal aí não entendeu nada. Um verdadeiro esfriamento espiritual. Jesus não estava brincando, né? Jesus não diz assim, não, agora eu estou falando como homem. Não existe, Jesus é Deus. Ele diz, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E como Jesus está ali encarnado, ele é o verbo encarnado, logo ele está falando da sua segunda vinda, não é? E que fé é essa, querido, que ele está dizendo? Essa fé das pessoas que oram e perseveram em oração, não é? Não é para você apenas orar, é para você orar, perseverar em oração, sem nunca esmorecer. É a fé que faz você não desistir. É a fé que faz você clamar. Eu sempre ouvi falar de um jovem, hoje em dia já é um idoso, é um pastor idoso, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Graças a Deus, por causa de um aplicativo da internet, eu vi um pequeno vídeo dele, Marisa. Ele era um rapaz de prostituição. À noite, domingo, ele ia para a prostituição. O pai dele era pastor, parece da Assembleia. Pegava o carro de madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ia atrás dele. Parava naquele centro de prostituição cheio de prostitutos, chamava ele. Ele falou, o que o senhor quer, pai? O papai quer só falar contigo. Botava ele no carro, entra ele, obedecia. E levava ele para casa. O pai dele nunca desistiu dele. Orava, até que esse jovem de prostituição se converteu, e até hoje, ele é idoso, mas até hoje ele é um grande pregador do Evangelho. Né? Amado, é orar sempre, sem nunca esmorecer. A vontade de Deus que será feita, mas não descansa aí. A sua tarefa, Jesus está dizendo, é orar sempre, sem nunca esmorecer. Tem pessoas que falam, não oro mais, que Deus faça a vontade dele. Ué, até falar assim, que Deus faça a tua vontade, é a oração que tem que continuar. Irmãos e irmãs, precisamos orar sempre, sem nunca esmorecer. Eu acho bonita essa palavra que diz, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Tem um cristão do século III chamado Tertuliano. Tertuliano era um homem de Alexandria, foi o primeiro pai da igreja, considera os pais da igreja, né? Que escreveu a Patrística, a usar argumentos jurídicos para defender a fé cristã diante dos perseguidores romanos. E ele revela uma coisa interessante. Ele era contra o cristão casar com uma mulher não cristã. Ele dizia assim, como vocês irão justificar
vocês terem que acordar os seus filhos, para que os seus filhos vão meia-noite orar, se a tua esposa não é cristã. Ele falava dessa forma. Por quê? Porque na época de Tertuliano, século III, todos os cristãos, sem exceção, acordavam meia-noite para clamar a Deus pela sua vida, pela sua causa. Irmãos e irmãs, se perseverarmos dia e noite em oração, sem nunca esmorecer, nós teremos a nossa bênção, a nossa vitória. Depressa, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Depressa. Lucas 18, de 1 a 8. Louvado seja o nome de Jesus. Fique com essa palavra. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, a Deus, por essa palavra, Pai, de despertamento, por essa palavra de graça, Senhor. Nós queremos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, te glorificar por isso. Deus, continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Pai. Que possamos viver essa palavra, orar dia e noite, sem cessar, pedindo, Senhor, faça a tua justiça na minha causa. Amado, nós apresentamos a nossa causa a Ti, a nossa necessidade, e pedimos que o Senhor venha fazer justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos então interceder nesse momento, né? Interceder pela nossa vida, interceder pelo irmão Davi, que está aqui com a gente, né, Davi? Fazendo tratamento, nós estamos aí orando pela sua vida. Apresenta essa manhã a sua causa. Apresenta essa manhã a sua causa, né? Nesse evangelho do dia, mas de madrugada, quando perder o sono, né? Tem pessoas que só apresentam a causa quando está com ansiedade. Amado, não espere chegar à ansiedade. Teve uma cristã americana no início do século XX que ela revolucionou um ministério de oração pelas madrugadas. Ela ia 3, 4 horas da manhã orar na igreja sozinha e foi aumentando, chegou a 5.000 pessoas nos Estados Unidos orando com ela. E ela tinha a seguinte tese, ela diz assim: ore a Deus como se você estivesse num desespero, sem estar no desespero. Não espere Deus permitir uma situação desesperada para você clamar ao Senhor. Clame a Deus de forma desesperada, sem estar desesperado. Não é? Muito lindo isso. Vamos então clamar pela sua família, pela sua casa, pela sua causa. Coloque a sua causa diante de Deus. Deus é soberano, fará a vontade dele. Mas diga nesse momento: Senhor, eu tenho fé para permanecer orando sem esmorecer. Eu sei que a tua vontade é boa e perfeita, então julga a minha causa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos diante de Ti cada pessoa, Senhor, que está orando conosco ao vivo e que vai orar conosco depois. Colocamos, ó Pai, pessoas que estão aqui conosco, como a Denise, como a Jane, as vidas que estão comigo nesse retiro em Petrópolis. Colocamos diante de Ti, ó Pai, a Madalena, a Moisete, a Ivete, a Luzia, a Regina, a Maria, Osmar, irmão Davi, Rodrigo Evanil, Angélica, todos os nomes, Senhor, que estão aqui sendo colocados. Família da Jane, da Maria Regina. Deus, julga a nossa causa. Escute a nossa oração, Senhor. Nós queremos abençoar as famílias, os ministérios, as igrejas, os pastores e pastoras. Pai amado, abençoa cada vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, o Senhor ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Oramos pelo nosso Brasil, oramos pela nossa casa,
Oramos, Senhor amado, pela nossa igreja, oramos por Portugal, pelos Estados Unidos, oramos pelo mundo que sofre. Senhor, oramos pela Europa, Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, Pai, em todas as situações difíceis que temos vivido, principalmente para que possamos cumprir a Tua missão na terra e viver dentro do centro da Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sê conosco, nos ajude, Pai, nessa caminhada de fé e graça. Nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou por cada vida e por cada situação, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada irmão e irmã, agora e para sempre. Um beijo, e com Jesus é só vitória. Vitória. Tchau, pessoal. Se Deus quiser, até segunda-feira, hein? Amanhã é a 33ª semana do Tempo Comum. Estamos em oração para termos uma semana abençoada. Shabbat Shalom. Tchau, pastora Patrícia.